eu orar, querendo ouvir os seus programas de evangelho. Vem a notícia dos fatos em ação, dizendo que os meus que desapareceram estão atônitos sem ter explicação. 30 anos, Deus fez o mar se fender no meio, eles caminharam em terra seca, a travessia do Mar Vermelho. Deus faz descer pão do céu, Deus envia carne no deserto, Deus faz água sair da rocha e maravilhas acontecem. Porém, o povo de Israel prosperaram, e na sua prosperidade eles esqueceram do Senhor, porque é da natureza humana esquecer de Deus. É da natureza humana, meus irmãos, no momento da prosperidade, no momento em que as coisas estão ocorrendo bem em nossas vidas, nós temos, meus irmãos, um decaimento de abandonar as coisas de Deus. Nós só procuramos a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Nós só procuramos a Deus quando as coisas começam a apertar, quando a doença vem, quando a falta de dinheiro, quando a tristeza começa a invadir nosso coração. Então nós vamos à procura de Deus. Mas mesmo assim ainda, Deus está de braços abertos para nos receber. Israel próspero, o reinado, meus irmãos, consolidado, começaram a praticar aquilo que Deus abomina. Começaram a praticar o que Deus detesta. Começaram a praticar a idolatria. Começaram a adorar outros deuses. Começaram a se prostrar-se diante deles. E Deus enviou ali os seus profetas. Porque Deus envia um mensageiro, Deus envia, sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele sempre revela aos seus escolhidos, como diz a palavra de Deus. Deus não fará nada antes de revelar aos seus servos. Deus avisa, meus irmãos, quando alguma coisa vai acontecer, mas eles não deram ouvidos, eles não acreditaram. Então Deus começou a levantar outra nação, a Babilônia, o império Medo-Persa. Um rei começou a se levantar, Nabucodonosor, e Deus começou a dar poder a ele, autoridade. Deus começou a fortificar o império babilônico, e ele, meus irmãos, começou a questionar o reino de Judá, Jerusalém, e ali Deus colocou no coração de Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir o templo e trazer todos os judeus escravizados para a Babilônia. Agora a pergunta é: por que Deus faz isso? Por que Deus permite sofrimento na vida do povo dele? Por que muitas das vezes Deus permite a doença, a enfermidade? Deus permite a geada, Deus permite o calor, Deus permite, meus irmãos, os gafanhotos, Deus permite as pestes, as pragas. Por quê? Porque tudo deve estar no controle de Deus. Tudo deve estar na forma de Deus. E ali, meus irmãos, Deus envia o profeta Jeremias. E Deus começa a alertar o povo: olha, haverá destruição. Deus irá destruir tudo. Os seus filhos e as suas filhas serão escravos em outra nação. E ali levantou um outro profeta com o nome de Ananias. E esse profeta profetizava: não, haverá prosperidade, haverá bênção, fiquem tranquilos, o nosso Deus irá prosperar o nosso reino. Então veja que é duas profecias, né? Uma profecia não era agradável, porque falava de castigo,
falava de conserto, falava de destruição. E quem quer ouvir isso, irmãos? Deus me livre, né? Quem quer ouvir essas coisas? Ninguém quer ouvir. Mas havia um profeta que profetizava muita coisa boa: prosperidade, riqueza, vida abundante. E ali, meus irmãos, o profeta Jeremias foi desprezado, porque a profecia dele não era agradável aos ouvidos das pessoas. As pessoas não quiseram ouvi-lo, mas antes ouviram o profeta Ananias: prosperidade, riqueza, coisas boas estão para vir, estão para chegar. E ali naquele momento mandaram prender o profeta Jeremias, jogaram ele dentro de uma cisterna vazia, só havia lama, não havia água, e ele atolou o pé na lama e colocaram ele dentro do escuro. E a palavra de Deus nos fala que o profeta se entristeceu, se angustiou, porque ele estava no escuro, abandonado, sozinho, porque recebeu uma ordem difícil de falar aquilo que o povo não queria ouvir, de falar aquilo que era desagradável. E a palavra de Deus nos ensina que ele ficou dentro da cisterna, no momento mais difícil da sua vida, meu irmão. No momento em que você se sentir sozinho, no momento em que você se sentir que ninguém está ao seu lado, no momento em que você sentir que parece que agora você vai ter que enfrentar. Aleluia, Jesus. Não Glória temas. a Deus. Porque no livro do profeta Jeremias, do capítulo 33, do versículo 3, a palavra de Deus veio ao profeta dentro da cisterna: Jeremias, clama a mim e Grande responder-te-ei, Deus. anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia, Jesus. Deus sempre terá o seu caminho na tormenta. Você pode estar enfrentando um momento difícil, você pode se sentir sozinho, sozinha, você pode agora, talvez, pastor, eu estou no fundo do poço, eu estou na cisterna, mas você não está sozinho. Deus permite situações desfavoráveis, Deus permite o desconforto, meu irmão. E sabe por que Deus permite isso? Para nós nos humilharmos debaixo da sua potente mão. Aleluia, Jesus. Porque é só dessa forma que o ser humano, ele se inclina a Deus. É na hora do aperto, é na hora da luta. Deus tem um método, Deus sabe tratar o vaso, Deus sabe como fazer nós nos humilharmos perante Ele. Grande Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus permitiu a destruição de Jerusalém. O profeta Jeremias profetizou: a coroa caiu da nossa cabeça. Houve choro, lágrima. O templo foi destruído. O templo que eles tanto veneravam, o templo que eles tanto gostavam, os tesouros do templo foram saqueados, foram roubados, foram levados para a Babilônia. E eles foram escravizados. O povo de Deus, o povo do Senhor, o povo escolhido, agora estava sendo levado como cativo a uma terra estranha. Jeremias ficou angustiado. Jeremias, meus irmãos, questionou a Deus. Por que Deus tratava o seu povo daquela forma? Por que Deus permitiu a destruição? Deus sempre tem uma resposta na sua palavra. No versículo, no capítulo 18, versículo 1, Deus fala com o profeta Jeremias: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Jeremias, meus irmãos, se colocou na posição e foi para a olaria. Chegando lá na olaria, aonde se faz vasos de barro, aonde se trabalha com a terra,
com a argila. Quando ele chega naquele local, meus irmãos, ficou ali olhando, esperando a palavra de Deus vir até ele. A primeira coisa que ele confrontou foi um oleiro que estava ali trabalhando. E ele parou para observar a forma que o oleiro trabalhava sobre as rodas. Todo mundo sabe aqui, né, meus irmãos, a pessoa que trabalha com a olaria, ela tem uma roda, e ali aquela roda gira, a argila é colocada no centro, e ali ele vai moldando conforme ele quer fazer, ele vai construindo um vaso. E Jeremias, olhando, observando aquilo, de repente percebeu que o vaso não saiu conforme o oleiro queria. Então o oleiro desmancha e faz outro conforme bem parecer. Naquele exato momento veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Você está vendo? Você viu como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu? Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que aprender, igreja. Deus é o oleiro. Ele está no controle. É Ele que quebra e faz de novo. É Ele, meus irmãos, que faz a ferida, Ele cura. É Ele que tem a vara da correção. Muitas das vezes nós questionamos certas coisas na nossa vida. Nós perguntamos: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que o Senhor, meu Pai, deixou eu atravessar por essa luta? E muitas das vezes não temos as respostas imediatas. Jó, ele faz mais de 30 perguntas para Deus. Deus não responde nenhuma. Sabe por que Deus não responde, meu irmão? Porque Deus é soberano. É Ele que trabalha, Ele tem o método, Ele tem a forma de agir na vida das pessoas. Às vezes uma pessoa está doente, uma enfermidade aparece na pessoa, e ela pergunta: meu Deus, por que o Senhor está permitindo essa doença na minha vida? E muitas das vezes não há resposta, irmãos. Muitas das vezes essa enfermidade é para um conserto. Às vezes essa enfermidade é para a pessoa se humilhar mais diante de Deus, porque nós somos pessoas arrogantes. Existe dentro de cada um de nós a soberba. Ninguém precisa falar que não, pastor, eu não sou arrogante. Existe dentro de cada um de nós a arrogância, o orgulho, a soberba. E Deus sabe como tratar isso, irmãos. Deus sabe como me quebrar. Deus sabe como tirar essa arrogância do meu coração, ainda que ela não seja visível aos olhos das pessoas, mas Deus enxerga aquilo que ninguém vê. Aleluia, Jesus. Então Deus, Ele vai quebrar. E muitas das vezes Deus vai usar as nossas lutas exteriores. Deus vai usar, meus irmãos, as situações, porque muitas das vezes Deus quer que você se chegue mais a Ele. Quantas pessoas que têm experiência na vida, que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tristes da sua vida, você se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Você se colocou aonde Deus queria que você estivesse. Então Deus mostra para o profeta Jeremias: Jeremias, quem está no controle de tudo sou eu. Foi eu que levantei a Babilônia. Foi eu que dei poder a Nabucodonosor. É eu que estou destruindo Jerusalém. É eu que estou levando esse povo como cativo. Porque no momento que eu falar para uma nação, e se essa nação não obedecer a minha voz, eu quebro e faço tudo de novo. Aleluia. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, olha as palavras, irmãos, olha as palavras. No momento em que eu falar de um reino, para arrancar, derribar, destruir, são palavras pesadas.
São palavras, meus irmãos, que veio da boca de Deus. Muitas civilizações da terra já não existem mais. Os egípcios não existem mais. Os sumérios não existem mais. Os astecas não existem mais. Os maias, os incas e muitas civilizações que brotaram sobre essa terra e não existem mais. Sabe por quê? Porque começaram a praticar idolatria, feitiçaria, violência. E Deus exterminou da face da terra. Só ficou as ruínas. Só ficou, meus irmãos, as estruturas. E muitas das vezes nós olhamos e pensamos, meu Deus, como que uma nação inteira pode desaparecer da face da terra? E por que desapareceram? Porque começaram a fazer aquilo que Deus abomina. Deus falou ao profeta Jonas: levanta-te, vai para Nínive, proclama a minha palavra, porque aquele povo será submerso